Bom, chegamos à terceira aula, a revisão da terceira aula, tá, pessoal? Por isso que são vídeos rápidos. Nós falamos sobre a Europa do século XIX. Então, a gente estava lá na antiguidade, passamos aí pelas guerras, pela Grécia, pela necessidade de ter um corpo forte para defesa de território. E aí a gente vai chegar numa época em que começa-se a construir o conceito sobre o corpo. Porque até então não tínhamos um conceito. Então é interessante lembrar que a gente passa por algumas eras em que o corpo tem um significado diferente, né? Então, por exemplo, na Idade Média foi uma época em que nem se falava de corpo. Era uma época, né, que a gente fala de época das trevas, a era das trevas, a escuridão, mas a perspectiva de conhecimento mesmo. Então, tem um filme até que eu vou sugerir para vocês, que vocês assistam, não vou colocar no plano, tá? Porque não é obrigatório, mas a título de curiosidade, de conhecimento, que vocês assistam. O nome é O Nome da Rosa. Então, no filme, a gente consegue identificar como era tratado o corpo naquela época. Então, livros de anatomia, por exemplo, eram proibidos, né? O corpo era considerado impuro. A alma, o espírito era exaltado naquela época. As pessoas, a igreja pregava que as pessoas tinham que cuidar do espírito. Tudo que era relacionado ao corpo era mundano, era pecado. Até temos relatos médicos, né, que a masturbação na época era vista como uma doença psiquiátrica, para vocês terem noção. Então, tivemos épocas assim, que eu falei, né, nos últimos vídeos, que o corpo era exaltado, era importante, mas também tivemos épocas em que nem se tocava no assunto, né? Então, nesse filme, O Nome da Rosa, as pontas dos livros de anatomia, de biologia, tudo que era relacionado ao corpo, né? As páginas dos livros eram envenenadas. Então, assim, antigamente, né, as pessoas liam e colocavam o dedo na boca para passar a página, morria envenenado, né? E aí, não é interessante pensar que a educação física passaram sempre por momentos de glória. Não, não é bem assim. Tivemos épocas também que o corpo foi completamente desvalorizado. E a Idade Média, a época das trevas, é um exemplo disso, tá? Então, quando a gente fala de Europa, a gente tem que pensar que foi lá que começaram a construir um conceito sobre o corpo. Por quê, Natália? Por que lá e como isso aconteceu? Então, quando a gente fala de Europa, a gente fala do século XIX, a gente tem que pensar em dois momentos históricos assim, importantíssimos, que vocês vão cansar de ouvir, eu acho que em N disciplinas, né? Porque o mundo teve uma nova ordem a partir desses dois acontecimentos. Revolução Industrial e para a Europa, Revolução Francesa. Não se esqueçam, principalmente do primeiro, Revolução Industrial, tá? Eu não vou entrar no mérito do que é Revolução Industrial, senão vou dar outra aula. Então, para quem não sabe o que foi a Revolução Industrial, como aconteceu, pesquisem. Para o vídeo agora, dá um pause aí e volta lá no YouTube e pesquisa o que é Revolução Industrial, tá? Mas o que acontece nessa Revolução Industrial? A forma de trabalho mudou-se novamente. Então, a gente tinha manufaturas. Eu vou dar um exemplo rápido. Então, eu tinha o São João, né? O São João, ele construía sapato. Então, ele fazia todo o processo da construção do sapato.
ele comprava o couro, ele lavava o couro, ele cortava, ele costurava, ele fazia a sola, ele construía o cadarço, ele construía a embalagem, a caixa, manufatura. Então, ele gastava dias para fazer um sapato. A partir da Revolução Industrial, né, da introdução das máquinas nas fábricas, da mudança do modelo de produção, né, da produção em massa, o São João fazia um sapato. A indústria faz 100 em 1 hora. Então, as pessoas pararam de trabalhar nas suas casas, no seu pequeno comércio e foram para as fábricas, tá? E aí, o que isso tem a ver? Que a demanda corporal mudou-se novamente. Eu preciso agora de um corpo forte para aguentar a minha jornada de trabalho, que naquela época passava de 14 horas. Naquela época ainda não tinha leis trabalhistas, né? Das 8 horas, da jornada de trabalho reduzida. Crianças trabalhavam nessas fábricas, mulheres trabalhavam nessas fábricas. Horas a fio, fazendo movimentos repetidos, né? Sem hora de descanso, sem férias. E aí eu preciso do salário, eu preciso ganhar dinheiro. Então eu vou me sujeitar a essa nova demanda corporal, ok? Não se esqueçam, Revolução Industrial. Nessa época, claro, né, que a gente sempre tem aqueles que dominam e aqueles que são dominados. As pessoas que dominavam, né, os donos de grandes empresas, precisavam de funcionários fortes, saudáveis, que davam conta dessa jornada, mas também funcionários disciplinados. Né? Eu não posso ter um funcionário forte e indisciplinado, né? Nessa mesma época da Revolução Industrial, né, estourava doenças pelas cidades europeias. Por conta de quê? Higiene, saneamento básico, né? Se vocês observarem filmes antigos, filmes históricos, documentários, vocês vão ver ruas muito sujas, né? Naquela época ainda não tinha tanto cuidado com higiene da mesma forma que temos hoje, principalmente na época de pandemia. Então, estourava doenças, principalmente as doenças virais, né? As doenças que tinham um foco ali de vírus, de bactéria, de alimentos mal higienizados. Então, nesse momento, as pessoas começavam a adoecer, né? E aí as fábricas sentiam falta desses funcionários, né? Não consigo trabalhar, porque um funcionário doente não produz da mesma forma que um funcionário saudável. Então, a burguesia começou a se preocupar, né, do ponto de vista de higiene e disciplina, mas voltado para a produção. Não era porque a burguesia, era boazinha, nossa, que bonitinho, tô preocupado com o meu funcionário. Não. Era porque eu preciso produzir, e para produzir eu preciso de funcionários fortes e saudáveis. E aí, a classe operária, né, tinha que ser limpa. A classe operária, ela tinha que ser forte. É onde começa aí o movimento higienista, para reduzir o foco de doença, né? Porque essa doença vai chegar lá na burguesia, né? A doença nunca escolheu rico e pobre, nunca escolheu burguesia e classe operária. E aí começaram a dar mais atenção aí à higiene. E nessa época, né, a educação corporal, ela estava muito dentro da medicina. A gente ainda não tinha essa questão de que a atividade física é bom para a saúde, esse discurso que a gente ouve hoje, né? Então, essa discussão da educação corporal, da higiene, de um corpo forte, de um corpo saudável, ainda era muito dentro da medicina. E aí começaram, né, os autores da época, os estudiosos, os médicos, começaram a discutir sobre
possibilidades de reduzir o foco de doença pela educação corporal. Olha que interessante. Olha, eu fico me perguntando como a educação física se distanciou tanto disso hoje em dia, né? Mas olha só que interessante. Se você tem um corpo forte, saudável, higiênico, você fica livre de doenças. É um discurso tão atual, não acham? Onde a gente se perdeu? Aí no meio do caminho, né? E aí começaram na sociedade capitalista, né? Na Revolução Industrial, começaram a protagonizar um corpo saudável. Uma relação de receita e remédio. Não só para curar da doença, mas para curar da preguiça, da imoralidade. Era um discurso médico, depois passou a ser um discurso militar, depois passou a ser um discurso pedagógico e familiar. Então, a educação dos corpos tinha aí uma nova perspectiva, ok? Só que naquela época, a gente também tinha os funâmbulos, que hoje em dia, né, a gente chama aí de artistas do circo, que ficavam pelas cidades, demonstrando, né, as artes, as peripécias com o corpo, e isso também preocupava a burguesia, porque isso não era educação corporal, né? Eu tô mostrando ali movimentos livres demais, indisciplina. Isso não tá certo. E indisciplina gera tensão no poder. Se a burguesia se sente ameaçada de alguma forma, até por um movimento mais livre, olha só para vocês terem noção, né? Não pode, né? Então eu preciso educar o corpo para que o corpo faça movimentos disciplinados. Disciplina, como consequência, gera higiene. E higiene, como consequência, gera saúde. Lembraram? Espero que sim.